Nós não temos mais tempo. Jesus está voltando e, de fato, não dá para brincarmos mais de cristãos, não dá para postergarmos. Lá no seu trabalho você tem que falar de Jesus, na sua família você tem que falar de Jesus, você tem que ser Jesus na vida das pessoas. Não temos tempo mais a perder. Hoje me passaram a missão de falar sobre mordomia, né? E, de um modo geral, nós temos muitas dúvidas sobre a questão das recompensas e bênçãos que Deus nos dá. Afinal, Deus recompensa os fiéis hoje ou as recompensas divinas são no futuro? Qual é a natureza da recompensa de Deus? É espiritual ou material ou ambas? Se houver uma recompensa no presente, qual é o propósito dela? No que diz a respeito à recompensa divina, os cristãos ficam divididos. Para alguns, trata-se de obedecer a Deus para desfrutar de uma bênção, tanto no presente como no futuro. Para outros, a obediência a Deus trará uma bênção no futuro, quando Jesus voltar. É importante lermos um texto que para nós já é conhecido, mas vamos analisar agora de uma forma um pouco mais profunda. Abram, por favor, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Esse é um texto conhecido de muitos, ainda mais quando vamos falar dos dízimos, das ofertas, que diz o seguinte, na minha versão, revista atualizada, na sua versão pode estar um pouco diferente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Na nova versão internacional, diz o seguinte, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Veja que nessa versão, ele faz uma menção assim, vocês terão tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Isso remete ao quê? A algo material. Se eu tenho que guardar e às vezes eu não vou conseguir guardar, eu preciso de espaço. Ou seja, Deus vai derramar tantas bênçãos em vocês que não tem por onde guardá-las. A passagem fala claramente que aqueles que devolvem fielmente o dízimo receberão uma recompensa de Deus. E aí, Malaquias usa uma linguagem figurada, abrir-lhes as janelas do céu, para descrever o resultado de devolver o dízimo de tudo ao Senhor. Anteriormente, Moisés usou uma expressão semelhante, que está lá em Gênesis 7:11, ele fala, as comportas do céu se abriram, para descrever uma forte chuva que caiu durante os 40 dias do dilúvio. Em outro lugar, ele usa uma expressão bem parecida, que está lá em Êxodo 16:4, que diz o seguinte, farei chover do céu pão, que é referência ao maná que Deus enviou ao povo no Egito. Abrir-lhes as janelas do céu transmite a ideia de iniciativa divina, de abundância de coisas materiais. Desde quando eu abri minha empresa, eu trabalho no ramo de imóveis, para quem não sabe. Desde quando eu abri minha empresa, o CNPJ da empresa, já trabalhava há alguns anos no setor, depois resolvi abrir minha própria empresa. Eu sempre anoto os resultados mensais e anuais da minha empresa. Uma vez que eu não tenho renda fixa, eu preciso ter uma boa gestão financeira, porque não é sempre que às vezes a gente faz uma venda ou faz algum negócio. E nas minhas anotações, eu sempre percebi uma coisa, que o mês de janeiro, inclusive estamos no mês de janeiro,
É um mês muito ruim para os negócios. Para mim, no meu caso, não sei, para outro setor. Mas sempre na história dos meus meses, janeiro foi sempre um mês muito difícil. Só que teve um mês de janeiro, em um ano especial, que foi no ano de 2020. Então, em janeiro de 2020, eu tive um resultado de faturamento muito acima da média. Muito acima da média. Dos outros meses, comparando com outros meses que eu já trabalhava no setor. E sabe o que aconteceu nesse ano de 2020? Alguém lembra? Pandemia. Logo depois veio a pandemia, lockdown, pessoas reclusas em casa, não se podia ter comércio, não se podia fazer negócios. Veio a pandemia naquele ano. E analisando os números da minha empresa e percebendo que eu não tinha feito nenhuma ação diferente ou especial para que o faturamento aumentasse tanto, meus olhos puderam ver com clareza a mão de Deus sobre a minha empresa e a minha família. Para empreendedores e comerciantes, esse foi um ano muito difícil. Tanto é que muitas empresas literalmente faliram. Tantos casos a gente conhece. Nesse ano de escassez, Deus encheu meus celeiros, exatamente um pouco antes da crise se instalar. E Deus fez isso para que eu e minha família não passássemos fome e nem mendigássemos o pão. Eu não tive méritos naquele resultado. Eu apenas era fiel nos dízimos e nas ofertas. E Deus cumpriu a sua palavra, desse versículo que nós acabamos de ler. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E eu te pergunto, em qual momento, na sua vida, na nossa caminhada, que nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus? Porque a preocupação financeira tem tomado conta de nós. Em que momento que a preocupação financeira tem tomado tanto espaço na nossa vida, a ponto de nos preocuparmos tanto, impedindo, inclusive, de sermos aquilo que Deus projetou para sermos? E eu te pergunto, Malaquias 3:10 fornece informações precisas, né, sobre o resultado dos dizimistas fiéis, que é derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Este ensinamento está em harmonia, gostaria que vocês abrissem Deuteronômio 28. Está em harmonia com Deuteronômio 28. Se vocês observarem Deuteronômio 28, lá no versículo 1, a linha introdutória informa sobre os destinatários da promessa, que é aqueles que têm o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. Mais adiante, lá no versículo 12 agora, a bênção é descrita: o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Veja que há um fundamento bíblico aqui no que está sendo falado. Embora o amor e as bênçãos de Deus precedam o dízimo, é biblicamente correto reconhecer que Deus acrescenta abundantes bênçãos materiais àqueles que são fiéis dizimistas. É biblicamente correto dizer isso. E Ellen White, em Conselhos sobre Mordomia, e inclusive as referências que eu vou trazer de Ellen White está neste livro, Conselhos sobre Mordomia, ela reforça ainda esse entendimento. Abre aspas.
tivessem eles reconhecido plena e francamente as reivindicações de Deus, atendendo-lhe às exigências, ter-se-ia sua bênção manifestado no aumento do produto da terra. Maiores teriam sido suas colheitas, as necessidades de todos teriam sido abundantemente supridas. Quanto mais dermos, tanto mais receberemos. A recompensa presente e futura dos fiéis é uma verdade muito bem estabelecida. Agora, é importante entender que as abundantes bênçãos de Deus não vêm de maneira uniforme entre as pessoas. Elas variam de um indivíduo para o outro. E será por que isso acontece? A palavra de Deus diz que alguns não mendigarão o pão. Aquele que é fiel não mendigará o pão. Ou seja, viverá com o suficiente, mas não lhe faltará. Não lhe faltará. É uma promessa de Deus a todo aquele que é fiel nos dízimos. Todavia, outros produzirão riqueza em abundância. E Ellen White, mais uma vez, ela explica um pouco melhor sobre essa questão, abre aspas. Alguns terão 100 vezes tanto nesta terra, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas nem todos receberão 100 vezes mais nesta vida, porque não podem suportar. Algumas pessoas, se caírem mais dinheiro na conta, poderão perder a salvação. Por isso que, às vezes, pessoas não são mais abençoadas financeiramente. Porque a gente tem que entender o seguinte: Deus sabe de todas as coisas e conhece a profundeza do coração de cada um. O dinheiro não faz ninguém melhor ou pior. O dinheiro potencializa quem você já é. Se você é generoso, o dinheiro te fará ainda mais generoso. Se você é avarento, o dinheiro te fará ainda mais avarento. Abre, por favor, em Lucas 16. E eu não quis trazer slides, justamente para que a gente pudesse abrir mais a Bíblia hoje. Lucas 16. Gustavo, pode acender essa luz, por favor? Acender a luz. Obrigado. Lucas 16, 10 a 13. Vai dizer o seguinte: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Resumindo, Lucas está querendo dizer o seguinte: se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá te promover a gerente no trabalho? Se você não tem zelo pelas coisas de Deus, você acha que vai crescer espiritualmente? Se você não é um bom mordomo nas coisas que Deus já lhe deu para administrar, como é que Deus vai lhe dar mais coisas? Daquilo que Deus já te deu para administrar, faça uma reflexão agora, uma pergunta interna. Você tem sido um mordomo competente, confiável, honesto, dedicado? No seu trabalho, você tem se superado? No seu negócio, você faz só o básico como todo mundo? Não supera as expectativas nunca? Será que você nunca recebe um elogio porque você fez mais do que lhe pediram? No seu casamento, você tem se esforçado para melhorá-lo? Tem buscado melhorar esse seu temperamento difícil? Atender às necessidades do seu parceiro ou da sua parceira? Na educação dos seus filhos, você tem conduzido seus filhos nos caminhos do Senhor com amor e paciência? Na saúde, você tem cuidado do seu corpo, da sua mente,
Tem evitado ou eliminado os 3 venenos, aqueles pozinhos brancos: sal, açúcar, farinha branca? Na igreja, quando você é chamado para algo, tem feito com esmero e dedicação ou feito de qualquer jeito? O seu tempo, você tem administrado com sabedoria? Tem sido produtivo? Você tem dedicado tempo a Deus suficiente? Nós queremos o favor de Deus em nossas vidas, queremos as bênçãos dele hoje, mas tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós por vezes não temos dado o devido valor. Devemos ser mordomos zelosos. Lembre-se, tudo é de Deus. Tudo é para sua honra e sua glória, somos apenas administradores. Deus nos confiou cuidar daquilo que está em nossas mãos, porque um dia teremos que devolver. E Deus cobrará cada negligência, cada vez que tivemos preguiça, cada vez que procrastinamos, cada vez que sabotamos a nossa administração daquilo que Ele nos confiou. Abram, por favor, em Romanos 12. Romanos 12. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de sermos mordomos zelosos. Romanos 12, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo não sejais remissos. Entenda que ter zelo não é ser perfeccionista. Eu não posso errar. Não, não é isso. Zelo é ter o cuidado com tudo que for fazer e ter a convicção de aquilo que você está fazendo, não está fazendo para homens, mas para o próprio Deus. Quando for fazer algo, coloque seu coração naquilo. Você vai cantar aqui na frente, adore de coração. Você vai pregar, coloque seu coração ali, deixe o Espírito Santo te usar. Você vai orar, ore de verdade. No tempo de Malaquias, o povo falhou em reconhecer a Deus como Pai e Mestre. E como resultado, as suas bênçãos se transformaram em maldição. Devemos reconhecer Deus em tudo. Quando devolvemos o dízimo, é uma forma de declararmos e reconhecermos a propriedade de Deus sobre nós e sobre todas as coisas. Tal reconhecimento permite que Jesus nos inclua no seu plano de proteção. E qual a importância disso? A proteção de Deus é muito necessária nesses tempos em que nós vivemos. Vivemos em tempos difíceis, em tempos de instabilidade, onde o mercado de ações oscila a toda hora, o dólar dispara, o valor das coisas sobem, nós não temos o controle sobre essas coisas. Então, não é melhor para todos nós colocarmos aquilo que somos e aquilo que temos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso? Ao devolvermos o dízimo, nos inscrevemos no plano de proteção de Deus. Lembre-se, neste mundo não existe estabilidade. A qualquer hora podemos ser acometidos por alguma coisa, né? Tudo que Deus nos dá em abundância é para um propósito altruísta, ou seja, para mais boas obras. O cristão que é abundantemente abençoado não vive de acordo com o padrão desta era. Ele vive um princípio mais elevado. Ele não ganha, não para gastar consigo mesmo ou nos seus prazeres egoístas, mas a finalidade é para ele ser um canal de bênção a outras pessoas. Esse é o objetivo. A abundante recompensa do dízimo não é satisfazer a nós mesmos, mas o outro, como Jesus fez. Estamos aqui para servir. Primeiro, lembre de servir a sua casa, a sua família. Na sua casa não pode faltar
Você, marido, como provedor do lar. A esposa que às vezes não tem um marido. Às vezes essa mulher precisa de ajuda, precisa de apoio da igreja. E você pode estar pensando, e por que às vezes eu não sou mais abençoado financeiramente? Não é? Imagine um pai que dá ao seu filho 10 cabeças de gado. E aí o pai fala, filho, cuide desse gado, né, para ele prosperar, avançar. E aí esse filho é negligente, relaxado, ele não dá o devido valor com aquilo que ele ganhou, ele não administra corretamente esses bois, deixa inclusive o pasto passar sede, passar fome, e quando o pai volta, o gado morreu. Você acha mesmo que o pai vai dar mais 20 cabeças de gado para esse filho cuidar? Se ele foi negligente com aquilo que ele já recebeu? Deus tem dado várias oportunidades para você ser um bom mordomo. E o mais incrível de Deus é que Ele dá oportunidade para todos. É que às vezes você tem reclamado tanto e não tem observado as bênçãos do Senhor que o Senhor tem te dado. Você tem enterrado seus dons, seus talentos e não tem colocado ao serviço do Senhor. Você tem feito mau uso do seu tempo, sendo pouco produtivo e nem tem buscado mais conhecimento, nem tem buscado se aprimorar em algo, aprender algo novo, que vai ajudar, às vezes, na renda da sua família, da sua casa. A ingratidão e a impaciência têm tomado conta de você, de tal forma que você vive como se estivesse numa areia movediça. Se eu perguntar aqui, quem às vezes tem esse sentimento, alguns vão levantar a mão, de areia movediça. Parece que eu não saio do lugar. As palavras que saem da sua boca e a maneira como as pronuncia tem trazido vida ou morte na sua casa, na sua vida, nas suas finanças. Tem trazido prosperidade ou miséria. E já caminhando para o final, quando eu quebrei financeiramente, muitos aqui sabem a minha história, meu testemunho. Alguns anos atrás eu quebrei literalmente. Não sabia se ia ter dinheiro para comer. Eu fiz um investimento na época e perdi todo o meu dinheiro. E a igreja aqui sabe dessa história. E o que acontece? Eu não parei de devolver o dízimo e nem fiquei em cima dos irmãos pedindo dinheiro. Eu não fiz isso. Ninguém vai chegar, não, o Oswaldo me pediu dinheiro. Isso não aconteceu. Porque eu sabia que a situação, eu precisava de Deus. E eu simplesmente orei a Deus para que Ele pudesse me tirar daquela situação e me ajudasse a dar a volta por cima. Foi simplesmente isso que eu fiz. Na igreja, tinha uma família que sempre congregou aqui, de vez em quando eles vêm, não vou falar o nome, muitos vão saber quem é. Uma família de pessoas muito abençoadas e uma família muito próspera financeiramente, né? Na época que quebrei, eles eram muito frequentes na igreja. Eles sabiam, eles estavam cientes da minha situação caótica financeira que eu estava atravessando. Só que eu nunca pedi R$1 a eles. E olha que eles já ajudaram muita gente. Porque depois eu tornei amigo deles e eu sei que eles ajudam muita gente. São extremamente generosos. E as pessoas às vezes até passam do bom senso de pedir para eles, porque eles são muito generosos e acabam até que aproveitando da generosidade deles. Eles eram acostumados a ver pessoas com dificuldades e pedir dinheiro para eles. E de alguma forma ou de outra eles ajudavam, né? Mas eu nunca fiz isso. É porque eu não queria mesmo. Só que ao invés de eu ganhar dinheiro deles, eu ganhei outra coisa, a confiança.
a confiança deles. Porque, de algum modo, eu quebrei um padrão, né? Claro, estou acostumado, sempre pessoas passam dificuldade na igreja me pedem dinheiro. E você não pediu. Eu quebrei um padrão que existia ali. Veja, pedir ajuda quando você está numa situação difícil, você deve sim fazer isso. Se está faltando alimento na sua casa, a igreja, é papel da igreja ajudar você a não faltar nada. É papel nosso, nossos irmãos. Quando a gente fala que nós vivemos em família, família é isso, é um ajudar o outro. Mas no meu caso, a minha situação era tão caótica que era só uma intervenção divina para mudar a minha situação. Inclusive, um dia eu preguei, contei minha história, eu sempre falo, a Helena, eu acho que é a Helena que me convidou pela primeira vez para pregar. A Helena, muito generosa, eu falei, Helena, eu vou pregar, eu tô com tanto problema. Ela falou, não, vai assim mesmo. E aí eu fui, preguei numa quarta, até dei o meu testemunho das coisas que eu estava passando, e eu me lembro direitinho, lá na saída, o Raimundinho falou, tirou R$50 e me deu. Falou assim, ó, toma. E para eu não, porque assim, foi um gesto de carinho dele. Não ia resolver meu problema, mas era um gesto de carinho. E eu peguei esses R$50. Eu falei, Raimundinho, eu vou pegar. Se eu não pego, eu ia agir como orgulhoso, né? Ah, você é muito orgulhoso, você não quer ajuda? E não era isso. É porque a minha situação era mais profunda. Mas eu peguei, agradeci, sempre lembro. Então o Raimundinho foi o único que me deu R$50. E eu lembro isso com carinho, eu falo para ele até hoje. Então, dessa família eu ganhei a confiança. E me tornei amigo deles. E o que foi acontecendo, o resultado disso? Eles começaram a colocar os imóveis da família para eu administrar. Aí me deram um imóvel. Oswaldo, administra para mim esse imóvel. E aí eu administrei com zelo, responsabilidade. Dei o meu melhor naquilo. Eu fiz como se não fosse para eles, mas como para o Senhor. Resultado disso, colocaram todos os imóveis da família para eu administrar. E olha que não são muitos. E louvado seja Deus por isso. O que eu quero que vocês entendam dessa história? Deus te deu muitas coisas para você administrar. E você quer receber mais? Seja um mordomo fiel, zeloso, com aquilo que você já tem em mãos. Está passando por algum momento de crise em alguma área da sua vida? A sua postura, as suas palavras e a sua fidelidade a Deus determinará as bênçãos que chegarão até você e a sua família.